Ganhou repercussão internacional nesta terça-feira o que teria sido um plano de fuga executado pelo presidente dos Estados Unidos ao deixar o encontro da OTAN na Turquia no mês de julho. O motivo teria sido uma ameaça iraniana de bombardear o avião presidencial assim que ele decolasse da capital turca. Nós temos inclusive imagens do Air Force One. Esse é o tradicional, o modelo antigo que ainda está sendo utilizado. Essa notícia de um possível ataque ao avião de Donald Trump foi publicada primeiro no jornal Washington Post, que conta que Trump saiu por uma porta lateral do Air Force One para viajar em outro jato da comitiva presidencial. O caso ganhou ainda mais repercussão, pois foi exatamente nesta época que houve o primeiro voo do novo Air Force One, envolvido em polêmicas por ter sido um presente dado pelo governo do Catar. Nosso analista de internacional, Lorival Santana, já está com a gente aqui no estúdio para explicar passo a passo o que houve naquele 8 de julho. E a gente conseguiu, Lorival, algumas imagens que mostram alguns momentos importantes. A primeira imagem é Donald Trump naquele 8 de julho, por volta das 8 horas da noite, embarcando no Air Force One. A gente tem essa imagem dele subindo as escadas e embarcando. Até então, tudo normal. Seria mais uma viagem a ser realizada nesse voo. Mas a gente não sabia que alguma coisa ia acontecer aí, segundo a imprensa americana, Lorival. Boa noite. Pois é uma história incrível, realmente. Bom, o Catar doou para o presidente Trump um Boeing 747-8, que já foi algo controverso, né? Como é que um outro país doa aí, em troca de quê, um avião presidencial? Bom, esse 747-8 não sofreu as modificações profundas que os aviões que se tornam Air Force One sofrem. De segurança mesmo. Contramedidas de segurança, exato. Contramedidas é uma palavra só, tá? Não é contra-medidas, mas contramedidas de segurança. Medidas de segurança para protegê-lo de eventuais ataques no ar, né? E aí, ele ia voltar de Ankara, que era onde tinha tido a cúpula da OTAN, no dia 8 de julho, para a base aérea de Mildenhall, na Inglaterra. Só que aí houve uma preocupação porque os iranianos estavam ameaçando atacar o presidente Trump, matar o presidente Trump, que tinha, na véspera, ordenado novos ataques contra o Irã. Uma nova onda de ataques, pondo fim àquela trégua, né? E aí ele disse que ele não ia viajar no avião doado pelo Catar, e sim no tradicional Air Force One, que é o VC-25A, que é um Boeing 747-200B profundamente modificado. Com muito mais segurança. E aí a gente vê ele embarcando nesse tradicional Air Force One. Só que ele não queria admitir que tinha uma ameaça de segurança. Então ele falou assim, não, sabe o que é? É que o pessoal lá na base de Mildenhall quer conhecer o novo 747-8. Então eu vou mandar para eles estão ansiosos, eles querem receber logo esse avião. Vou mandar para lá. E eu vou também tirar minha saudade do meu Air Force One. E aí subiu. E aí, Márcio, mas agora vem a parte mais controversa. Mais de 100 jornalistas... Também embarcaram. Assessores de Trump e tripulantes entraram nesse avião. E segundo o Washington Post, Trump não viajou nele. Sim, e aí todo mundo pensando que o Trump estava lá. Mandaram fechar as cortinas de todas as janelas e o avião decolou. Só que aconteceu isso. Isso é um caminhão de catering, de entrega de comida para aviões, né? Que tem um elevador, uma parte que tem um container e com uma porta apropriada para esse tipo de entrega e recebimento dos alimentos do avião. A gente não vê, mas Donald Trump estaria dentro desse caminhão. Saiu pela outra portinha, num elevador que transporta comida, não é para transportar pessoas. Nós temos a imagem do caminhão, inclusive, sem Trump, mas o mesmo caminhão. Aí está, exatamente que faz esse movimento de subida para alcançar o corpo do avião. Trump teria entrado nesse caminhãozinho, sendo retirado dali e levado para um outro jato. Essa é a história. Isso, para um C-32A, que é a versão militar do Boeing 757, que normalmente transporta o vice-presidente americano. É um avião mais simples. É um avião mais simples que transporta altos funcionários americanos, incluindo o vice-presidente. E aí ele foi então para Mildenhall, né? E aí aparece desembarcando lá de novo. Nós temos essa imagem também.
E ele aparece desembarcando do Air Force One. Exato. Em algum momento ele entrou no avião de novo e fez como se nada tivesse acontecido. Da mesma forma como saiu, ele entrou. E aí, então, o que aconteceu? O Air Force One foi usado como isca para os iranianos. Se os iranianos fossem atacar, acreditando que o Trump estava ali, teriam matado 100 pessoas que não sabiam que estavam servindo de isca. Essa é a grande questão. Sem dúvida. Porque você tem ali 100 jornalistas, assessores do Trump, que não foram informados de que o chefe deles tinha saído do avião, e mais os tripulantes. O Pete Hegseth, ele foi visto embarcando no avião militar no qual o Trump embarcou sigilosamente. Ele embarcou publicamente para dar a impressão de que aquele avião estava indo para Mildenhall num voo oficial levando o secretário de Defesa americano. Toda a história fazia sentido, mas por trás havia ali um presidente escondido no avião. O Lorival vai continuar com a gente aqui porque tem uma questão que a gente precisa entender. O quão verificada foi a informação de que os iranianos iriam atacar o Air Force One para matar Donald Trump. Vamos tentar entender isso ainda. Mas antes, a gente precisa ir para Nova York, para os Estados Unidos, porque essa notícia, que repito aqui, saiu primeiro no Washington Post, depois confirmada pela CNN, e não apenas a CNN, mas todos os demais veículos ficaram o dia inteiro procurando essas imagens que pudessem ter captado a saída de Donald Trump, o avião reserva onde ele viajou, se a Casa Branca confirmava ou desmentia essa história. Pois bem, a nossa correspondente Priscila Asbeck tem algumas atualizações desse caso e conversa com a gente ao vivo, direto de Nova York. Priscila, boa noite. Oficialmente, o governo americano já se pronunciou sobre esse caso? Oi, Márcio. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Ainda não, inclusive o secretário de Estado, Marco Rubio, foi questionado por jornalistas sobre isso e evitou responder a pergunta se esse avião teria sido usado como isca e teria colocado em risco a vida tanto dessa equipe da Casa Branca, que permaneceu no antigo Air Force One, quanto dos jornalistas, do pool de imprensa que estavam nesse avião. E aí tem alguns questionamentos que estão sendo feitos aqui, Márcio, uma grande repercussão desse caso, os noticiários estão bastante focados nisso. Uma das questões que é a questão mais polêmica, né? O risco que esses jornalistas e essa equipe da Casa Branca foram colocados, né? Esse voo era considerado perigoso demais, por que colocar em risco a vida desses americanos? E aí, o que se argumenta é que outras operações para despistar riscos e ameaças ao presidente americano já foram feitas anteriormente, mas em muitos casos, logo depois, os jornalistas eram avisados ou então havia algum tipo de informação com embargo, justamente para evitar qualquer tipo de risco para as pessoas envolvidas. Um outro ponto é que é questionado o cinismo de Donald Trump, quando ele foi questionado lá no dia desse voo, se havia algum tipo de questão de segurança relacionada ao fato do pedido de as persianas terem sido fechadas. Inclusive a CNN relata que até um funcionário do governo Trump voltou ali à ala onde estavam os jornalistas para certificar que eles estavam com a persiana fechada. E aí Donald Trump falou assim, eu sou o número 1 da lista deles, né, se referindo a ameaças do Irã, mas se eu morrer vocês vão junto. Então ele deu uma resposta ali falando que poderia ter sim algum tipo de risco e falando inclusive que ele é o número 1, mas que se os jornalistas estão com ele, eles têm que estar preparados para morrer junto. Então um cinismo apontado aí do presidente Donald Trump. Um outro ponto é uma pressão por investigação no Congresso, que já que o grupo dos 8, que deve ser notificado no Congresso sobre ameaças graves à segurança nacional, não foi avisado. Um outro ponto ainda é sobre as falhas de segurança do novo Air Force, que foi doado pelo Qatar, um avião de 400 milhões de dólares, e essa doação incomodou até a base de Donald Trump, que na época falou que esse avião seria um cavalo de Troia, então ainda tem toda uma polêmica ligada a isso, e jornalistas do New York Times que reportaram, inclusive, que havia falhas de segurança naquela ocasião, no dia 8 de julho, na viagem da Turquia, sobre o novo Air Force do Qatar, porque não tinha um sistema antimísseis. Esses jornalistas foram intimados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, numa intimidação mesmo a esses jornalistas, quase sem precedentes. A gente vai ouvir então o que disse o secretário Marco Rubio ou o que não disse o secretário Marco Rubio quando ele foi questionado sobre esse episódio. Vamos ver. Mr.
Secretary, did you put Americans at risk by having them flying Air Force One when it was under threat? How persistent is that threat to the president? Esse silêncio já foi uma resposta e tanto. Agora, Lorival, aquilo que eu te perguntei antes, o quanto que a gente pode acreditar nessa ameaça iraniana a Trump? É porque os mísseis iranianos alcançam Ankara, alcançam a Turquia, já demonstraram isso, né? Então, essa é toda a questão. A cúpula da OTAN foi realizada em um lugar muito próximo do teatro de operações e o presidente Trump, na véspera da cúpula, rompeu a trégua. Então, recolocou a guerra, reiniciou a guerra na região em que ele e os outros líderes da OTAN estavam. Então, tem mais essa, né? Quer dizer, ele recomeçou um conflito colocando em risco, na verdade, não só a si mesmo, como aos outros integrantes da OTAN também.